Olá, meu nome é Lucas Aranha, você está no canal Leitura Empreendedora e hoje nós vamos conversar sobre um livro que vai tratar sobre inovação, criatividade e empreendedorismo. Então segura aí, depois da vinheta a gente conversa mais sobre ele. Bom, o livro então que a gente vai começar a falar é sobre Pense Simples, do autor Gustavo Caetano. Gustavo Caetano é um dos brasileiros mais influentes, segundo o LinkedIn e a revista GQ. Estudou inovação e criatividade na Universidade do MIT, em Stanford, e na Singularity, que é a universidade da NASA. Sua empresa, Sambatec, é referência no assunto e foi premiada em diversas áreas e com vários prêmios também. Gustavo Caetano já palestrou para grandes empresas como Algar, IBM, Lojas Renner, Visa, Votorantim, TV Globo, entre outras. Você está diante de um livro, se você não leu ainda, de um cara que a inovação está no DNA dele, a criatividade está no DNA dele e a gente vai conversar mais sobre isso. Começando novamente pelos dados técnicos aqui do livro. Então ele foi publicado pela editora Gente, tá certo? O autor é esse cara aqui, o Gustavo Caetano. Perfeito. Um livro bonito, uma capa bem bonita, branca, com aqui os dizeres em negrito e laranja. Páginas, novamente, aquela página tradicional que a gente já está conhecido e habituado. Páginas amareladas, não cansa a vista. Bem tranquilo aqui a leitura. Então o livro possui um total de 182 páginas. Está dividido na introdução mais 10 capítulos. Foi publicado nesse ano agora de 2017 e Gustavo Caetano foi eleito empreendedor do ano à frente de uma das empresas mais inovadoras do mundo. Quem lê esse livro vai descobrir que inovar com criatividade é mais simples do que a gente pensa. Por isso até mesmo aqui o título Pense Simples. Então neste livro você vai encontrar como o fracasso pode moldar o seu rumo ao sucesso, o que compõe o DNA inovador, qual a lógica da simplicidade para estimular a inovação, a importância de ser ágil e leve para se manter com alto potencial inovador e não acreditar no sempre foi assim, que a maioria das pessoas fala, essa coisa sempre foi assim, então deixa assim. Não. Durante o livro você vai ver que ele ouviu isso de uma pessoa, detectou um problema e mudou totalmente, e aí surgiu a Samba Mobile, depois Sambatec. No livro ele vai detalhar mais sobre isso. Bem, o prefácio é de um empreendedor também, o Rony Mesler. Ele é fundador da marca de roupas masculina Reserva, tá em grande expansão aí no Brasil, muito conhecida, uma grife, né, uma marca para roupas masculinas que está quebrando paradigmas, a Reserva. Então o prefácio desse cara, muito interessante também, o que ele coloca aqui sobre Gustavo Caetano e vai introduzir o livro, o tema Pense Simples aí pra gente. Bem, então Gustavo Caetano ele vai iniciar a introdução e os capítulos iniciais falando um pouquinho da atual empresa dele, a Sambatec, os títulos que a empresa dele recebeu como inovação, qual é o mercado que ele atua, vai contar resumidamente nos capítulos iniciais como surgiu a Sambatec e aí, a partir daí ele vai começar a contar uma história realmente cronológica de fatos. Ele vai contar que você vai ver durante a leitura do livro por que Gustavo Caetano tem esse lado inovador, esse DNA inovador. Ele conta uma história bem interessante que em 1925 o avô dele tinha uma grande fábrica de um material que era cortiça aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, em 1925, e era referência essa fábrica, exportava para o Brasil inteiro, vendia para fora também, era uma grande referência. E no final da Segunda Guerra Mundial chegou um material novo, o isopor, que começou a substituir a cortiça. Mas o avô dele não se atentou para isso, falou, não, esse material é barato e frágil, né? Ele quebra facilmente, ele nunca vai substituir a cortiça. E foi passando os anos, ele verificou que o isopor substituiu totalmente a cortiça, grande parte aí dos produtos que eram feitos de cortiça começou a ser fabricado com isopor. O avô dele não se atentou a isso, manteve ali que não, a cortiça jamais será substituída e acabou falindo depois de alguns anos. E Gustavo Caetano cresceu ouvindo essa história da sua avó. E ele talvez na infância e adolescência, por ter ouvido várias vezes essa história, a avó sempre contando isso, talvez o DNA foi impactado pela inovação, que ele já queria estar atento ao mercado, às mudanças que podem acontecer no mercado, e é isso que o livro vai abordando. Então é interessante, se você está no mercado, né, eu também estou aprendendo essa situação lendo esses livros. Esse é o 25º livro, se eu não me engano, que eu leio, que está aqui no canal, já li mais, mas cronologicamente é o 25º aqui que está no canal. Então a gente vai aprendendo. Então, grande sacada que eu tirei aqui é o seguinte, como Gustavo Caetano fala, as adaptações às mudanças é uma das chaves para o sucesso. Então,
É um insight que eu tirei aqui desse livro. A partir desse preâmbulo, dessa história, Gustavo Caetano vai tentar responder também nos capítulos iniciais o que é inovação. Ele vai trazer um dado bem legal, que é de uma pesquisa feita pela General Electric, mostrou que nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Eu nem sabia que existia esse termo, a 4ª revolução industrial. Fiquei sabendo da primeira revolução, da segunda, mas a 4ª revolução realmente eu não conhecia. E ele explica que é a junção do real com o virtual. E ali, ao longo do livro, ele vai dando exemplos de pequenas empresas que começaram pequeno, bem pequeno, como no caso de Netflix, Airbnb, o Skype, o Waze, o Nubank, e que essas pequenas empresas, quando começaram, elas identificaram um problema que os grandes do mercado, ali, os grandes players do mercado não conseguiam resolver, identificaram esse problema e atacaram esse problema. E viram que obtiveram resposta e hoje são grandes empresas. Netflix, avaliada em bilhões de reais, o Waze, o próprio Skype também, o Nubank está crescendo exponencialmente, quebrando o lado burocrático dos grandes bancos, quebrando as tarifas. Então, são exemplos que você fala, poxa, realmente, o cara começou pequeno. No livro ele detalha, tá? Ele vai detalhar mais sobre essas histórias. Então, a inovação que Gustavo Caetano traz aqui pra gente não é você ficar quebrando a cabeça atrás de algo que não existe. Não, o problema ele já existe, a solução já existe, mas geralmente a gente não consegue enxergar. Então, inovar é realmente descobrir algo que incomoda a sua volta e trazer uma solução para esse problema e, se possível, para grandes pessoas. Grandes pessoas têm um determinado problema, você analisa ele e traz uma solução. Isso é inovar no conceito aqui de Gustavo Caetano. É bem simples realmente, conforme o livro vai detalhando. Então, Gustavo Caetano vai começar a contar como surgiu a Sambatec, mas antes da Sambatec surgiu a Samba Mobile. Quando ele passou na universidade no Rio de Janeiro, ele foi lá fazer marketing e ele adquiriu um celular colorido e verificou que não tinha joguinhos. Ele gostava muito de joguinhos e ainda gosta de jogos, então ele verificou que ali no celular não tinha joguinhos para poder fazer o download e começar a jogar. Então o que ele pensou? Falou, bom, vou procurar aonde eu posso encontrar esses jogos. Então, através das pesquisas, fez o contato com o pai dele e verificou que existia uma empresa em Londres e outra na França que produziam jogos, mas que as operadoras ainda não tinham no portfólio delas. Então ele juntou uma grana, foi para Londres, fez um pitch ali de vendas, sem saber muito sobre o mercado, mas com o desejo de resolver um problema que não tinha joguinhos para celulares, que estava surgindo. Isso foi em 2003. Então, em 2003 realmente não tinha jogos para fazer o download para as operadoras. Então ele foi lá, verificou esse problema, fez o pitch, a empresa comprou a ideia, trouxe para o Brasil e ele começou a revender esses jogos para as grandes operadoras na época. Se não me engano era Claro, Vivo, Oi e mais uma agora que eu não me recordo. Então vendeu esse portfólio de joguinhos para essas operadoras e ele começou a ganhar dinheiro com isso. Então ele coloca nesse capítulo que eu estou citando aqui, ele coloca aqui menos planejamento e mais execução. Essa é a ideia também do Pense Simples. Teve a ideia, ainda mais se você está no começo, a porcentagem de você errar é grande, mas o seu erro ele não impacta em muita coisa. Quando a gente está no começo, quando você está no começo de um projeto. E aí começou a vender, para essas operadoras e surgiu a Samba Mobile. Então ele começa a falar sobre a lógica da simplicidade. Ele viu um problema que existia, tinha pessoas que realmente queriam joguinhos para celulares e tentou e resolveu, não tentou, ele resolveu esse problema dos joguinhos e as pessoas começaram a ter jogos nos celulares. Então a lógica da simplicidade foi o caso do WhatsApp. O WhatsApp ele surgiu em 2009 por um estudante, se não me engano, filho de pedreiro e filho de uma dona de casa, se não me engano na Ucrânia, me corrija se eu estiver errado, mas no livro diz isso, em 2009. O que ele identificou? Que as mensagens instantâneas sempre vinham com propagandas, os serviços de mensagens instantâneas da época. A sacada que ele teve, bom, vou criar, mas é assim, vou criar, demandou trabalho, esforço, horas de cansaço, então não foi assim da noite pro dia, mas ele criou o WhatsApp por quê? Porque ele viu que os serviços de mensagens instantâneas tinham muitas propagandas e criou um serviço de mensagem instantânea que não tinha propaganda nenhuma. E aí o WhatsApp bombou e hoje tem muitos usuários. Em 2009 ele tinha 145 milhões de usuários e agora em 2015 ele foi vendido pelo Facebook por 16 bilhões de dólares. Então novamente, a simplicidade na inovação. Ele identificou um problema que as pessoas tinham, os serviços de mensagens instantâneas tinham muitas propagandas, isso era chato, tinha que fechar toda hora e resolveu criar um serviço de mensagem instantânea, só que sem propaganda. Então, ter o olho atento, que as grandes empresas não viram, mas
problemas você pode estar vendo e tem uma solução aí valiosa para o seu negócio ou para um futuro negócio. Isso também foi o caso do Uber, né? Eram dois rapazes que estavam nos Estados Unidos, viram que foi muito difícil chamar um táxi onde eles estavam e para onde eles tinham que ir, e conversando entre eles, falou: por que a gente não cria um serviço que a gente pode chamar um táxi pelo celular, apenas com um clique do botão? E aí a história do Uber, que todo mundo conhece, hoje está bombando, principalmente aqui no Brasil também, e toda essa polêmica entre taxistas e Uber. E hoje o Uber ele é avaliado em 62 bilhões de dólares. Então, uma inovação simples, o serviço de táxi já existia, mas ele identificou um problema que era difícil às vezes chamar um táxi, criou um aplicativo com um botão, você chama o Uber, e hoje ele é avaliado em 62 bilhões de dólares. Mais uma vez, Gustavo Caetano trazendo aqui no livro sobre a simplicidade da inovação. E ao longo do livro ele vai retomar um pouquinho sobre a história da Samba Mobile para chegar na Sambatec. Ele vai falando sobre, novamente, a simplicidade da inovação, de você conhecer o terreno, pelo menos um pouco de onde você está pisando. Na questão dos joguinhos celulares, ele começou a pesquisar como era esse mercado, então foi não totalmente preparado lá para a Inglaterra, mas foi preparado para isso, para fazer o pitch dele de vendas. E você ser gentil com as pessoas, você fazer o seu network, conhecer pessoas que podem ajudar no seu negócio. Gustavo Caetano não sabia programar, ele trouxe um cara de programação para ele, para a equipe dele. E aí, ao longo da história, ele vai contar como surgiu a Sambatec. O autor comenta também sobre o erro, que vale a pena você errar, principalmente quando você é pequeno ainda. O seu erro, ele, novamente, como eu já disse, ele não vai impactar grandemente em determinada área da sua empresa. Se você é pequeno, ainda mais se faltar você, erre rápido, mas aprenda rápido também. Então, errou, aprendeu com o erro, já aprenda e já bola para frente, vai para uma próxima alternativa, evitando os erros que você cometeu ali no plano anterior. Então, o errar faz parte do sucesso, tá? Das grandes empresas lá atrás erraram e foram moldando isso ao longo dos tempos. Então, como o título diz, pense simples, essa é a ideia que o Gustavo Caetano quer trazer ao longo do livro. Ele vai detalhar mais sobre a história da Sambatec, que hoje é referência na distribuição de vídeos online para grandes empresas, para educação, para grandes produtoras de TV. Ele é referência e é um player grande mesmo no mercado da América Latina. Ele vai contar que a Sambatec está sendo expandida para os Estados Unidos, ele está fazendo um escritório lá nos Estados Unidos. Eu não vou detalhar muito para deixar você com um gostinho de quero mais aqui do livro. E já para o finalzinho do livro, ele vai falar: o sucesso começa pequeno. Retomando mais uma vez de pequenas empresas que não tiveram medo de empreender. Essa é a ideia que no final do livro ele quer trazer para você. Não tenha medo de empreender. O autor, ele coloca pra gente dicas e exemplos de empresas que começaram pequeno e também dicas e exemplos que ele coloca na Sambatec, que ele faz na Sambatec crescer como um todo. Não só o patrão, o dono da empresa, mas todos os funcionários. Vai falar sobre o meio colaborativo entre as empresas, entre as startups. E dá dois exemplos de empresas pequenas que hoje são grandes, brasileiras, que é o caso da Reserva, que eu citei no início do livro, e do caso da Rock Content. E ele finaliza o último capítulo, ele finaliza que não acredite no sempre foi assim, colocando aqui entre aspas. As pessoas falando: ah, sempre foi assim, esse problema não tem resolução. Não, pensa, verifica que sim, ele vai ter solução. Comece a buscar soluções agora e procure resolver soluções de pessoas, grande número de pessoas. Ou, um contraponto, você pode resolver problemas de um nicho de mercado, de pessoas que gostam de determinada coisa, que usam determinada coisa, que consomem determinado serviço. Resolver o problema deles que você está inovando. Mais uma vez, o Caetano termina: a inovação é simples, pense simples. Essa é a ideia aqui do livro de Gustavo Caetano. Cara, livro muito bom, meus amigos, que eu achei, do Gustavo Caetano. Eu vou dar 4 estrelas para ele no Scoob. Daria 4,5, mas no Scoob não tem como você dar meio. Então eu vou dar 4 estrelas. Sinceramente, gostei muito. Leitura fácil, tranquila, rápida de ler. Se você pegar um ritmo de leitura todos os dias, você lê aí em uma semana. Eu li em uma semana esse livro. Então essa é a dica dessa semana. Pense simples, do autor Gustavo Caetano. Então é isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje sobre mais um livro de empreendedorismo, inovação e criatividade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, faça crescer esse canal, vamos colaborar e você me dá um feedback, põe no comentário o que você está achando sobre os vídeos, o que achou do livro, se você leu, se você não leu também. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Vamos juntos nessa, galera, por um Brasil que leia mais, leia muito. Muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!